Irmãos queridos, vamos estudar então a palavra de Deus agora. O tema desta noite, como já está exposto ali, você pode visualizar na nossa apresentação, Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar aqueles que estavam presos, aqueles que ainda estão presos. Jesus veio para libertar, é Ele quem veio, amém, queridos? O texto base dessa palavra, dessa noite, está em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1 até o verso 7. Eu sei que, para quem senta nesse cantinho, fica mais difícil de ver lá, né? Então, se vocês quiserem mudar, fica à vontade, tá bom? Não tem problema, se achar que fica melhor a visualização. Também pode ficar aí, se for esse o desejo, não tem problema. Texto, Isaías 61, de 1 a 7, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4: Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Amém, queridos? Esse texto é um texto profético de Isaías. Ele está falando a respeito do Messias. O profeta Isaías escreve em primeira pessoa, como se fosse o próprio Cristo falando, porque é uma profecia, como se fosse o próprio Jesus falando. Depois, lendo o livro de Marcos, livro de Lucas, Evangelho de Mateus, você vai ver que o próprio Jesus, ele se levanta um dia na sinagoga em Nazaré, ele pega o rolo do livro para ler, porque ele era frequentador de igreja. Jesus era frequentador de igreja, né? A sinagoga da época dos judeus era a igreja da época, e Jesus todo sábado estava lá para estudar a palavra de Deus, que até então era o Antigo Testamento, juntamente com os seus compatriotas. E naquele dia, a Bíblia diz que, como de costume, porque ele sempre estava lá e sempre lia a palavra, ele se levantou, abriu o rolo e leu o texto de Isaías, justamente esse que nós lemos. E depois de ler, entregou à pessoa que estava conduzindo a reunião e disse: hoje se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos. Ele estava dizendo: olha, o profeta Isaías estava falando sobre mim. E então ele está dizendo que o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus Cristo, para quê? Para trazer liberdade aos que estavam cativos. Através da pregação das boas novas, ele enviou-os a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação dos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui revela-se o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio como Filho de Deus, mas ele escolheu o caminho da carne para fazer o seu ministério. A palavra de Deus diz que ele nasceu de uma mulher, de uma virgem chamada Maria, que foi visitada pelo anjo, estando ela desposada, prometida para José como noiva, mas ainda não casada. O anjo aparece a ela, e você já conhece bem a história. Ele diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo, Ele escolheu você para ser a mãe do Salvador da humanidade. Querido, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz em João capítulo 10, né, que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Mas Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele entra pela porta, né?
E olha só, quando Jesus escolheu entrar no mundo para salvar a humanidade, qual é a porta de entrada para o mundo natural? É o nascimento. Jesus não podia simplesmente cair de paraquedas aqui, na verdade. Jesus não podia simplesmente aparecer aqui, né? Não. Ele disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Mas ele entrou pela porta. A porta para o nascimento natural de uma pessoa é o ventre materno. E Jesus foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, mesmo antes dela ter conhecido, ou de ter sido mulher casada. Mesmo antes dela se entregar ao seu marido, a Bíblia diz claramente que ela era uma virgem. E ela diz: como eu posso ser mãe se eu não sou nem casada? Ele diz: olha, não tem problema, porque o que vai nascer de você será o Santo Filho de Deus. O Espírito do Senhor virá sobre ti e cobrirá você com a sua sombra. Por isso que o ente que de ti há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Jesus nasceu como ser humano, querido. Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, que ele sendo Deus, não teve por usurpação, né, por orgulho próprio, continuar como Deus, mas ele escolheu esvaziar-se da sua divindade e apresentar-se ao mundo na forma humana. A pergunta é: Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era Deus ou não? Sim, ele era Deus, mas ele escolheu viver entre os homens como homem. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o Filho do Homem. Ele era Deus, porém vivendo na terra em corpo humano. E a Bíblia diz que durante o tempo que ele estava aqui, ele não usou da sua divindade. Ele continuava sendo Deus, mas ele abriu mão por um tempo da sua divindade, para que ele pudesse viver na terra como homem, sentir as tentações do pecado como qualquer homem sente, e vencer a tentação. Sentir fome como qualquer ser humano sente, como ele sentiu lá nos 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, como qualquer ser humano sente, sentindo todas as angústias e dores que um ser humano pode enfrentar. E eu creio que ele enfrentou uma angústia gigantesca, muito maior do que qualquer ser humano natural poderia suportar, porque ele estava encarregado de levar o pecado de todos nós. E a Bíblia diz que o sofrimento de Jesus foi tão intenso. Mateus capítulo 26, 27, 28 falam a respeito da crucificação, da tentação, do momento de prova que Jesus teve, de provação, melhor dizendo, que ele teve no Getsemane. Logo na sequência ele é preso, injustamente é decretada a sua morte, e ele é crucificado no meio de 2 ladrões. Como homem ele sofreu tudo isso, como homem ele passou por tudo isso. E a dor era tão intensa que enquanto Jesus estava no Getsemane, ele dizia e orava assim: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. De que cálice ele estava falando, querido? Ele estava falando do momento que ele estava para enfrentar a morte. Ele diz: olha, eu estou aqui para cumprir toda a tua vontade, não a minha, mas se tiver uma possibilidade, passa de mim essa oportunidade. Porque o sofrimento era tão intenso que a Bíblia diz que ele passou a suar gotas de sangue, gotas de sangue. Ele estava ali representando a mim e a você. Hebreus no capítulo 4 em diante, quando a Bíblia fala do sumo sacerdócio de Jesus, fala que Jesus era o sumo sacerdote perfeito, porque o sumo sacerdote no Velho Testamento, ele era encarregado de entrar na presença de Deus para oferecer sacrifícios de animais para a expiação do pecado do povo. Mas quando ele ia diante de Deus oferecendo sacrifícios pelo pecado do povo, ele tinha que primeiro oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, porque ele era um homem. Ele era homem carnal e pecador como qualquer outro, apesar de ser o sumo sacerdote. Mas quando a Bíblia diz de Jesus, ele diz: Jesus, ele apresentou-se como sumo sacerdote perfeito, porque ele mesmo se entregou como oferta, e porque ele passou por todos os sofrimentos que a humanidade toda junta poderia passar. Então ele hoje pode se compadecer do nosso sofrimento. Jesus agora pode se compadecer do seu sofrimento.
Jesus pode se compadecer da sua dor, meu querido. Jesus pode se compadecer da sua história sofrida de vida. Sabe por quê? Porque Ele sofreu, porque Ele padeceu tudo que você pôde padecer e muito mais do que você virá enfrentar nessa vida. Então Ele entende quando você sofre, Ele entende quando você está doente, Ele entende quando você está em tentação, Ele entende quando você está em fraqueza, Ele entende as suas necessidades. E todas as vezes que você vai diante dele e diz: Senhor, me ajuda, ele diz: estou aqui e vou te ajudar. E todas as vezes que um filho clama, ele diz: estou aqui e vou te auxiliar. E todas as vezes que alguém está enfermo, vai para a presença de Deus, se crer de todo o coração, diz a palavra, ele vai trazer cura. Se a pessoa está em sofrimento, sabe, emocional, ele vem com a palavra e traz paz, traz bálsamo ao interior. Seja qual for o sofrimento que nós venhamos enfrentar, seja quais forem os cativeiros que estejamos enfrentando nessa vida, querido, sabe, ele veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados. E ele veio para pregoar a cada um de nós, o ano aceitável do Senhor, dizendo: olha, você não precisa continuar sofrendo, você não precisa mais continuar cativo, você não precisa mais continuar, sabe, oprimido pelo maligno. Você pode ter uma nova vida, você pode ter uma nova história, você pode ter um novo começo, você pode ter vida eterna, inclusive. Sabe por quê? Porque Jesus veio para pagar o preço no meu e no seu lugar, pagou o preço por você, pagou o preço por mim. Quando Jesus estava lá naquela cruz, queridos, Ele estava nos substituindo. Eu sim era pecador, sou pecador, eu deveria morrer pelos meus pecados. Jesus não, Ele não tinha pecado. O que Ele estava fazendo lá então? Ele estava lá, querido, me substituindo. Ele estava morrendo no meu lugar, estava pagando o preço e a punição do meu pecado, para que agora, se eu acreditar nele de todo o coração, eu possa entender que Ele já pagou o preço dos meus pecados, e eu não preciso mais ser condenado pelos pecados, porque Ele já me perdoou. Não é demais? Não é uma boa nova? Não é uma notícia agradável? Jesus estava nos substituindo, pagando as nossas dívidas, pagando pelos nossos pecados, tirando a condenação da morte que estava sobre nós e da perdição eterna no inferno, e nos dando o direito de viver eternamente com Ele na glória celestial. Queridos, a redenção começa nessa vida, começa a partir do momento que nós entregamos nosso coração para Deus. Sabe, o peso e a culpa do pecado que cometemos até hoje é arrancado de nós, e nós nos sentimos leves, livres, totalmente livres para servir e amar a Deus e amar as pessoas. Sabe, a esperança vem para o coração desesperado quando tem um real encontro com Jesus e entrega a Ele a sua vida. Quando nós entendemos que Jesus estava sofrendo no nosso lugar e o convidamos para entrar na nossa vida e ser o Senhor da nossa história, preste atenção, a partir daquele momento, a alegria e a certeza da vida eterna começa a reinar nos nossos corações, porque a partir do momento que alguém confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, para nos dar a certeza de vida eterna. Para nos dar a certeza de vida eterna. Então o que Ele veio fazer? Pregar boas novas aos quebrantados. Ele veio curar os quebrantados. Ele veio libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados. E veio para dizer: há um novo tempo para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para consolar os que choram. Esse é Jesus, querido. Ele veio para pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O que esse texto está dizendo, querido? Ele veio, querido, para trocar, sabe, aquele clima de morte na nossa vida por um clima de vida. Ô pastor, está me gorando, estou morrendo não, né? Querido, quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e os nossos sonhos estão mortos, a nossa esperança morreu. Sabe, às vezes tem decretos do médico dizendo: você não passa de tal dia, ou de quantos meses for, né? Olha, você tem um problema tão sério que nada pode resolver. Sabe, às vezes é a nossa vida financeira que já está morta e sepultada, e a gente olha assim, parece que é impossível sair daquela condição. Às vezes a pessoa olha para trás e diz: eu tenho tanto cheque devolvido, porque eu fali e não pude pagar, que é impossível correr atrás de cada cheque e pagá-lo de novo. Olha, minha dívida é tão grande porque eu fali, porque eu levei um golpe, porque isso ou porque aquilo, seja qual for o motivo, que eu jamais vou poder pagar essa dívida,
A pessoa está dizendo que a minha vida financeira está morta, não tem esperança para a minha vida. Sabe, tem pessoas, queridos, estão desesperados, elas estão vivas, um corpo andando pela rua, mas o seu espírito está morto. Sabe, a sua alegria desapareceu, e ela é um poço de angústia, de tristeza e de incerteza. Mas Jesus, ele veio para fazer isso, ele veio para nos dar o quê? Uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E aí, querido, ele diz, olha, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que é essa história de carvalho aí, pastor? Se você pesquisar na internet sobre os carvalhos, anota aí como tarefa para a semana, você vai perceber que os carvalhos são árvores gigantescas, sabe, são árvores que chegam a atingir 6, 8, 10 metros de diâmetro. Sabia disso, Jaque? Essa história de tábua de 50 centímetros, que é o sonho de qualquer marceneiro, é fichinha. O cedro do Líbano, querido, os carvalhos, né? Eles são árvores gigantescas, inabaláveis, que vivem até 2, 3, 4, 5 mil anos. Sabe, são árvores que penetram rocha, subsolo e vai lá no leito de água lá embaixo para alimentar as suas raízes. Por isso, eles não sofrem com seca, não sofrem com nenhum tipo de estiagem. Nada impede o cedro, o carvalho continuar vivo e continuar forte, sabe, inabalável. Sabe, não é qualquer raio ou trovão que vai prejudicar um carvalho ou um cedro. Sabe, é uma linguagem bíblica, é uma linguagem que para nós é estranha, mas para quem habitava naquela região sabia que um carvalho era uma árvore praticamente inabalável. Nada podia arrancar um carvalho, nada podia trazer prejuízo a um carvalho. Ele está dizendo, olha, eu vou trocar você de uma pessoa fraca, sem vida, sem esperança, sem expectativa, e vou transformar você em um carvalho de justiça. Você vai ser plantado no solo fértil do reino de Deus, as suas raízes serão profundas, irão até na água da palavra de Deus, e ela vai trazer vida, e vida com abundância. As suas folhas serão verdes, e você vai produzir fruto, e fruto com abundância. Deus me mandou aqui hoje à noite para dizer para você, há um tempo de esperança para a tua vida, há um tempo de esperança para a tua vida, há um tempo de esperança para a tua casa. Ele quer mudar a tua história. Jesus já fez tudo isso por você e por mim. Tudo que temos de fazer é receber de graça o que para Jesus custou um preço muito alto. Não receber, queridos, o que Jesus veio fazer por nós é desperdiçar a sua morte, é desperdiçar o seu sofrimento. Jesus quer nos mudar, mas só fará isso se nós permitirmos. O resultado de alguém que é tocado pela graça, o resultado de alguém que é tocado pelo Espírito Santo, querido, o resultado de alguém que recebe a Cristo na sua vida e se torna um carvalho de justiça, ele passa agora de alguém totalmente impotente para alguém que pode fazer em nome de Jesus coisas extraordinárias. Sabe, ele diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Sabe do que isso está falando? Está falando de um passado de tragédias. Quem sabe você olha para trás, querido, como eu, tem um passado do qual não pode se orgulhar. Sabe, quem sabe você olha para trás e pode dizer assim: poxa, minha reputação foi manchada por tantos erros que eu cometi. Olha, o histórico da minha família e meus antepassados é um histórico de tristeza e de tragédia. É um histórico de traições, de adultério, de filhos bastardos nascendo, de famílias arruinadas, destruídas. É um histórico de endividamento. Sabe, mas Deus está dizendo que o resultado de alguém que se entrega para receber a obra da cruz, a obra de Cristo, é que essa pessoa, ao invés de ser um continuador de ruínas, ela passa a ser um restaurador das ruínas. Começa a construir uma nova história para aquela descendência. Sabe, a destruição veio até ali, o caos veio até ali. Sabe, aquele sobrenome estava manchado por uma história triste até ali. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a partir daqui para frente, há um novo tempo, há uma nova história, e você será um reconstrutor em nome de Jesus. Amém? Deus quer restaurar a reputação da sua família, se ela for perdida, através de você. Deus quer restaurar a vida financeira da sua família, se ela for de tristeza até aqui. Sabe, Deus quer trazer, sabe, queridos, se a história da sua família é uma história de infidelidades,
No casamento, Deus vai restaurar a partir daqui uma história de justiça, de fidelidade, de amor dentro da casa, dentro da família. Aleluia! Deus tem uma nova história para a sua vida. Aceite o que Jesus tem para você. A consequência de quem se encontra com Jesus e permite que Ele entre em sua vida é que, a partir de determinado momento, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Sabe o que está dizendo isso? Que Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida. Aleluia! Vai aparecer gente que você nunca viu e diz assim: olha, Deus mandou te abençoar. Deus mandou te abençoar. Sabe, Deus levanta gente que você nem imaginou, de outro país, para te abençoar. Nós tivemos uma história triste no passado. Tivemos nosso carro roubado, a nossa família assaltada. Eu não estava presente, minha esposa estava com a pequena no carro, o menino não havia ainda nascido, e mais uma irmã da igreja. O nosso carro foi roubado. Eles permitiram que ela tirasse a criança e a irmã descesse do carro, e eles roubaram o carro, levaram embora. Depois de 2 horas, 3 horas de perseguição policial, não me lembro exatamente agora quanto tempo foi, 13 viaturas perseguindo o sujeito. Ele foi dar um cavalinho de pau para fugir da polícia, e veio um Celta e bateu de frente no meio do carro, e os 3 assaltantes foram fuzilados pela polícia a sangue frio, né? Um deles acho que já tinha até morrido, porque tinha miolho espalhado por tudo dentro do carro. Mas eles executaram. As pessoas que moravam no prédio da frente diziam que viram os policiais pegando o cara pela perna, arrastando dentro do carro pela perna e descarregando em cima dele. O outro estava subindo no muro de uma igreja, e para pular o muro, a polícia veio, arrastou ele pela perna e com a outra mão, descendo bala. Isso tudo as pessoas vendo do outro prédio. Pastor, que bom que... Não, querido, que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Porque um bem não vale nada, mas 3 almas foram perdidas. Quando eu fiquei sabendo do assalto, eu falei: meu Deus, vai ter perseguição policial. É a minha oração lá onde eu estava indo pregar numa igreja em outro bairro, e eu orava dizendo: Senhor, não permita que esses jovens percam a sua vida nesse acidente, porque o Senhor tem uma nova história para eles. Infelizmente foi o que aconteceu. Infelizmente se perderam. Mas o que eu estou dizendo, que depois de 30 ou 40 dias, Deus começou a levantar pessoas para ofertar na nossa vida e nos dar um carro, coisa que nós não pedimos para ninguém. Nós ficamos a pé, não tínhamos dinheiro, não tínhamos condição nenhuma, nem sequer de fazer uma parcela de R$50 por mês para comprar um carro, quanto mais de 500, 600 ou qualquer outro valor. E eu me lembro que pessoas começaram a ligar dizendo assim: eu quero ofertar na sua vida ajudando você a comprar um carro. Sabe, irmãos lá do Japão, gente lá do Japão, que é gente mais estrangeira do que isso, né? Lá do Japão veio uma oferta de R$1.500. Isso já faz 10 anos mais ou menos. R$1.500 naquela época era um dinheiro muito grande. Sabe, um dia eu fui pregar lá em Ponta Grossa, vi uma moça que eu nunca tinha visto. Ela disse assim: olha, me falaram que o senhor vinha para cá hoje para pregar. Eu sou de outra igreja, nem sou desse ministério, mas Deus falou para mim: vai lá e oferta R$200 para o pastor que vem pregar hoje, para ele comprar um outro carro. Nunca tinha visto aquela mulher na vida. E ela se apresenta ali como membro de outro ministério e vem dizer: olha, mas Deus me pediu para vir aqui, ouvir a pregação hoje e ofertar na sua vida. Sabe o que é isso? Eu tenho uma aliança com Jesus, uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, Deus levanta pessoas, até mesmo estranhas, para poder nos abençoar. Deus levanta homens e mulheres para abençoar aqueles que são seguidores de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Olha só, e o que nós nos tornamos depois desse real encontro com Jesus? Além de termos uma vida abençoada, ele diz assim: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Alguém que antes vivia perdido, agora é chamado de sacerdote do Senhor. E vos chamarão de ministros de nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Olha como Deus transforma a realidade de uma pessoa. E comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Oh, aleluia! Aleluia! Você se imaginava, irmã Priscila, há 10 anos atrás, estar no púlpito ministrando louvor e dando aquela palavra de abertura que chacoalhou todo mundo aqui hoje? Você imaginava? Mas Deus faz isso, pega uma pessoa que estava em via de morrer como você estava, e se torna, sabe o que? Sacerdote do Senhor, ministra de Deus. Aleluia!
Eu, pastor? Sim, querido. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai se tornar um ministro de Deus. Sabe, você pode talvez nem subir ao altar para ministrar, mas onde você estiver, vão aparecer pessoas, assim, fala alguma coisa para mim, ora comigo, né, Jacques? O Jacques esses dias estava dentro de uma empresa, querido, ele é marceneiro, e foi visitar um cliente numa loja aqui na nossa cidade, e ele disse assim: ó, você chegou em boa hora, vem cá, faz uma oração por nós aqui, por favor. Ministro de Deus é ministro em qualquer lugar, não precisa de altar. Sabe, faz uma oração por nós aqui, por favor. Quem vê esse barbudo andando pela rua nem sabe que ele é crente, querido. Mas aqueles que convivem com ele sabem que tem unção de Deus. Sabe, ele se tornou um sacerdote do Senhor. Sabe, antes ele adorava em altares pagãos. Você pode achar absurdo. Depois ele pode me bater por causa disso. Os irmãos me escoltem na saída. Mas esse rapaz tocava contrabaixo numa banda de punk rock. Misericórdia, miseriqueima, misericredo, miseritudo, como diz o pastor Leibe, né? Sabe, hoje é ministro do Senhor. Quando ele entra no lugar, as pessoas dizem: ore por nós aqui, por favor. Sabe, aí ele está ali orando com os dois sócios. Daí chega um cliente na loja, e aí eles ficam tudo bem sem jeito assim. Mas o cliente fala assim: não, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos orando. Então ora para mim também. Aleluia. Sabe, quando Deus entra na vida de uma pessoa, e Ele só entra se nós convidarmos, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Sabe, Deus pega uma pessoa toda cabisbaixa, envergonhada, decepcionada, frustrada, e diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Meu Deus, ainda tem herança para quem serve a Deus. Sabe, eu que imaginava, pastor, que a minha vida não tinha mais jeito, sabe, que meu futuro era incerto. A palavra está dizendo que ainda terei uma herança. Sim, querido, Deus tem grandes coisas para você nessa vida, mas nada se compara à glória celestial, à vida eterna com Cristo. Sabe, o que Ele tem para você lá é a sua verdadeira herança. Tudo que Deus nos dá nessa terra, queridos, são recursos, não é herança. Você pode ter o melhor carro nessa vida, e ele não é herança. Porque o dia que você for para enfrentar a morte, ou se Jesus voltar a qualquer momento, Ele vai, o seu carrão vai ficar por aí. E deixa eu dizer uma coisa para você, aquele carro que está ali fora, se Jesus voltar, ele vai ficar desgovernado aí pela rua. Sai da frente se você for ficar, não vai ter motorista nele. Isso não é minha herança, isso é recurso. Recurso é o que Deus traz na sua mão para você viver, sustentar a sua família, fazer o bem para as pessoas e ajudar o reino de Deus a expandir. Isso é recurso. Dinheiro é recurso. Automóvel é recurso, não é herança. Sabe, casa própria é recurso. Deus quer que você more bem, mas é recurso. Quando você for embora, a sua casa linda vai ficar aí. Por isso que é melhor você curtir as pessoas que moram lá dentro, que ficar endeusando a casa. Está entendendo? Sabe aquelas irmãs que colocam um pano na porta e depois não quer que a gente passe o pé para não sujar? Meu Deus do céu, para que põe pano na porta então? Se não pode sujar o pano, não é para limpar o pé aquilo lá? Tem casa que você vai, que ele fala assim: por favor, tira o sapato, é mais confortável, né? Coloca o chinelinho aqui para você entrar. Mais confortável, coisa nenhuma. Ela está dizendo que eu não sou bem-vindo naquele lugar, que vou sujar a casa dela. Então ela tem até um chinelinho reservado para eu largar o meu sapato e entrar. Gente que endeusa, que idolatra os bens materiais. Isso não é herança, querido. Sabe, herança é o que você tem lá. A Bíblia diz assim, Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões minam e roubam. Ajuntai antes tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não chega, e os ladrões também não vão alcançar. Jesus fala também: ai daqueles que são ricos nessa terra, mas são pobres para com Deus. Ajunte o máximo que você puder. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é quando o dinheiro tem em você. Você entende a diferença? Se o dinheiro serve você, é uma coisa. Agora, se o dinheiro é o Senhor e você serve ao dinheiro, vive em função dele, só trabalha que nem um doido, né? Nem dorme direito, com medo de perder. Primeiro a gente trabalha para ganhar, depois não dorme porque não tem dinheiro, não é? Tem quanto a vencer, quanto para pagar. Depois que o dinheiro chega, a riqueza chega, não dorme porque tem medo de perder, porque não sei o quê, porque... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, tudo nessa vida é recurso. E Jesus disse assim que não ia faltar nada para aqueles que o amam e o temem.
Ele traz provisão, mas tudo isso é recurso. A sua herança é lá, na glória celestial. Amém? Aleluia, glória a Deus. Exultareis na vossa herança, e por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mínimo o dobro Deus quer dar para você neste mundo. No mínimo o dobro. No mínimo. Ele quer abençoar você nessa vida, mas Ele diz o seguinte: Ele quer ainda revestir você de perpétua alegria. A alegria perpétua é uma alegria que não se extingue, a alegria que não se acaba, a alegria que não termina. Amém? Começa aqui, mas dura pela vida eterna. Vamos ficar de pé? Eu não preguei hoje, meu primeiro ponto estava ali, mas eu não vou seguir em frente. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida neste momento. Aleluia. Feche seus olhos se você puder, por favor. Concentre-se naquilo que eu quero dizer para você nessa noite. Quem sabe você chegou neste lugar. Eu não estou fazendo um julgamento, porque eu não conheço a vida de cada um aqui. Conheço superficialmente a vida de alguns aqui, mas na plenitude não. Mas quem sabe você chegou neste lugar e você se identificou com essa palavra, e você de repente diz assim: eu preciso de uma mudança radical na minha vida. Quem sabe o seu problema não é falta de dinheiro, às vezes é o dinheiro em si, mas falta paz, falta alegria, falta um ambiente familiar harmonioso. Quem sabe o seu problema não é de dinheiro, mas seja nas emoções. Quem sabe o seu problema não seja emocional, mas seja físico, uma enfermidade, não sei. Quem sabe o seu problema não seja nenhum destes, mas seja uma pendência com a justiça. Eu não sei, mas todos nós de alguma forma podemos andar cativos pela vida, prisioneiros de situações. E eu quero nessa noite dar uma oportunidade para que você possa entregar as suas prisões nas mãos de Jesus. Ele veio para libertar os cativos, independente da prisão que você tenha. Ele quer libertar você de todas elas. Quem sabe a sua prisão, meu querido, seja um vício. Você diz que é livre, mas você não consegue largar o vício. Você diz que é livre para fumar, mas não consegue parar de fumar. Então você não é livre, se tornou um escravo. Você diz que é livre para beber, mas não consegue largar a bebida. Você diz que é livre para usar drogas, mas não consegue largar as drogas. Você diz que é livre para poder ver a pornografia na internet, mas não consegue se livrar dela. Na verdade é escravo. Você diz que é livre para ter tudo que você quiser nesta vida, mas se tornou escravo e servo das coisas que você tem, porque elas te governam, te dominam, e você vive em função delas. Eu quero dizer para você hoje: você pode trocar o seu jugo com o jugo de Jesus. Você pode trocar o seu sofrimento pela paz que Jesus quer te dar. Você pode fazer uma troca do seu desespero pela esperança que Cristo quer oferecer para você. Você pode colocar hoje toda a sua dor ao pé da cruz de Jesus e dizer: eu recebo a vida eterna, eu recebo a graça de Deus, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo uma nova vida, eu recebo uma nova esperança da parte de Deus. Tudo que você precisa fazer nessa noite, querido, é reconhecer que você, igualmente a mim, somos carentes de Deus, que você precisa de Jesus, que você entende que Ele veio para morrer no seu lugar, que Ele veio para te libertar. Se você aceitar isso ou não, se você receber ou não, Ele já pagou o preço já está pago, o perdão dos nossos pecados já foi concedido. Se eu vou receber ou não, é uma questão minha, mas o preço já foi pago, já está disponível. O que basta eu, com muita fé, com muita crença no meu coração, sabe? E não apenas uma crença superficial em Jesus, mas uma crença profunda que me leva a decidir por romper com o padrão de vida que eu tenho levado até agora, com as tradições que eu tenho levado até agora, e dizer: a partir de hoje haverá uma mudança radical na minha vida, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser uma nova criatura, tudo será diferente a partir de hoje. Eu quero fazer um convite para você. Você se encaixa em alguma coisa disso que eu falei? E você quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Pastor, ora comigo. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero um novo começo, uma nova história, um novo tempo na minha vida. Levante a sua mão direita, onde você está, para o céu, bem alto. Se você deseja receber a Cristo, levante a sua mão direita e diz assim: Senhor Jesus, eu quero receber. Pode levantar mais alto para eu saber que você está fazendo isso mesmo? Amém? Deus abençoe. Pode abaixar em nome de Jesus. Mais alguém?
quer entregar a vida para Jesus hoje à noite e dizer: Senhor, eu não vou adiar mais, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero fazer uma aliança com o Senhor e viver para Ti a partir de agora, em nome de Jesus. Mais alguém? Se não, eu quero convidar, vem aqui, Camila, vou orar com você. Vem aqui também, Senhor, por favor, quero orar com você. Vem, Neuza, vem com a Carolina, quero orar por você. Quero orar por vocês. Receber a salvação, querido, não custa nada, só custa uma decisão de entregarmos a nossa vida para Jesus e segui-lo. Amém? Mais alguém? Se você quiser sair do seu lugar e vir, querido, eu vou orar com você, você não está sozinho. Eu vou dizer uma coisa para você, as demais pessoas que estão aqui, quem aqui já fez essa oração entregando a vida para Jesus um dia? Levanta a mão, olha só, todo mundo que está aqui um dia já entregou a vida a Cristo. Olha, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, a decisão mais sábia e importante que você pode fazer na sua vida é entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, toma conta dos meus dias a partir de agora. É a coisa mais sábia que você pode fazer, é a melhor decisão que você pode fazer. Tá bom, vamos orar, tá bom? Vamos orar. A irmã está dizendo assim: pastor, eu quero oração pelo vício, né? Que bonito admitir que precisa de ajuda, né? Que bonito admitir que precisa de ajuda. E quem quer ser liberto, Deus liberta. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos para frente agora, por favor. Eu quero orar com vocês. Vocês vão repetir uma oração comigo, na verdade. As duas mãos assim, como quem está recebendo de verdade um grande presente, que é a salvação, que é a vida eterna, o perdão dos pecados. Eu gostaria que você repetisse comigo agora e dissesse assim, bem forte: Senhor Jesus, nesta noite eu quero te entregar a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de ter vivido todo esse tempo longe de Ti, mas hoje eu estou invocando o Teu nome. Estou te pedindo, por favor, salva a minha vida, me dê a vida eterna, purifica-me com o Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida e me torne parte da família de Deus. Coloca no meu coração o Teu Espírito Santo e me dê a certeza de que o Senhor é meu Pai e de que eu sou Teu filho a partir de agora. Agora bem forte, diga assim: em nome de Jesus, eu renuncio todo pacto que eu tenha feito ou que tenha sido feito em meu nome com o reino das trevas, e eu declaro, em nome de Jesus, estão quebradas todas as alianças que eram contrárias à vontade de Deus, e a partir de hoje eu só tenho um Senhor e Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar com você. Feche os seus olhos se você puder. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje à noite na presença do Senhor. Pessoas que estão se entregando a Ti hoje pela primeira vez e dizendo: eu recebo a salvação, eu recebo a vida eterna, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo um novo tempo para a minha vida, uma nova aliança com Deus, uma nova história para a minha vida. Pai, eu quero Te pedir, receba cada um deles no Teu reino. Pai, constitua cada um deles, Espírito Santo, a partir de agora, como filhos e filhas de Deus. Escreve os seus nomes no livro da vida, dê-lhes a certeza da vida eterna. Vem, Espírito Santo, habitar em seus corações agora, enchendo de paz e de alegria, enchendo-os de esperança e da certeza da vida eterna com o Senhor. Pai, eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que toda a obra das trevas que perdurou, Pai, na vida dessas pessoas até hoje, sejam quebradas agora, em nome do Senhor Jesus, e que toda presença maligna, sem manifestação e sem resistência, saia agora e vai embora para nunca mais voltar, porque agora são filhos e filhas de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, herdeiros da vida eterna e participantes do reino de Deus. Pai, eu estou colocando agora, Pai, nesta noite, na Tua presença,
cada homem, cada mulher que porventura chegou aqui, ó Deus, dependente de um vício, como é o caso da irmã Ivone, está pedindo agora, dizendo: Senhor, me liberta do vício. Eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais usar drogas, eu não quero ser escravo da pornografia ou de qualquer outra coisa, mas seja qual for o vício, eu estou dando uma palavra de ordem agora, que sejam quebrados os vínculos, ó Pai, do vício com essa pessoa, todo encantamento maligno que houve, ó Deus, ligando a mente dessa pessoa com o vício. Pai, todo espírito maligno que age por trás do vício, eu estou expulsando agora, sem manifestação, vai embora, em nome de Jesus. E eu estou declarando, Pai, desça com teu poder agora sobre cada uma dessas pessoas, capacitando-as a viverem na tua presença e a dependerem do Senhor para cada novo passo que elas vão dar nas suas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Olhem para mim, sejam bem-vindos à família de Deus. A família de Deus, queridos, é composta por todos aqueles que creem em Jesus de verdade e que fizeram um dia uma aliança com Deus. É assim que se torna filho de Deus, é recebendo o que Jesus fez por nós. Parabéns pela decisão, fiquem firmes com Jesus. Nós queremos ajudar vocês a crescer na fé, nós queremos ajudar vocês a aprenderem da palavra de Deus, nós queremos pastoreá-los, se vocês assim o quiserem. Nós queremos ser amigos presentes para ajudar vocês a vencerem na vida. Conte conosco para tudo que precisarem, em nome de Jesus. Deus abençoe, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus.